Tem idade para iniciar na Kabbalah? Bem, falando aqui daquelas pessoas com pouca instrução, ainda com algo muito raso de Talmud e com menos de 40 anos. Bem, primeira coisa, aulas introdutórias ao assunto não é Kabbalah. É ali abrindo a mente para esse conceito, para essa visão de mundo, para essa parte da Torá, que é importante. Agora, examinando as exposições mais conhecidas sobre o assunto, um dos comentaristas trazem uma visão para nós, é o Rambam. Ele diz assim: digo que não é apropriado demorar-se em Pardes. Isso é misticismo, que é desde o Pshat até o Sod. Até que a barriga esteja cheia de pão e carne, conhecimento do que é permitido e do que é proibido, e distinção, semelhança em outras classes de preceito. Essa citação deve ser compreendida em seu contexto. Ela se encontra no final do 4º capítulo de Fundamento das Leis da Torá, a primeira seção de sua exposição de 14 volumes da Lei Judaica, o Mishneh Torah. Esses 4 capítulos consistem de um esboço de Maaseh Merkavah e Maaseh Bereshit, a obra da carruagem, a gente pode traduzir assim, e a obra da criação. Maaseh é a prática, né? A prática da carruagem ou a prática da criação. O estudo místico do Criador e das criaturas, que o Rambam não restringe a estudiosos, que o Rambam então restringe a estudiosos da Torá. No entanto, ele afirma claramente em sua introdução à obra completa que ela se destina a todos os judeus, não apenas àqueles que com as qualificações acima mencionadas. E com isso a gente adentra também a todo tipo de Bnei Noah também, que quer conhecer o seu Criador e ter um relacionamento íntimo com ele, um relacionamento real com ele. E não ele ser uma cartilha de 7 leis, mas sim algo fundamental em sua vida. Podemos presumir que a intenção do Rambam ao discutir esses tópicos não era auxiliar ou incentivar a violação de sua própria regra, mas sim demonstrar que estudar esses 4 primeiros capítulos não constitui um passeio no paraíso, apenas um vislumbre dele. E ele não apenas considera um mero vislumbre permissível, como o coloca em primeiro lugar. O gole de vinho deve preceder a refeição de pão e carne. Sua razão são clara. O vinho é tipo o sod da Torá. O pão é tipo literal. Esse estudo é a parte integrante do cumprimento máximo das 5 mitzvot judaica básica, com as quais ele escolheu encabeçar a sua ordenação e explicações dos mandamentos. São elas: 1. Conhecer. 2. Amar. 3. Temer a Deus. 4. Temer a Deus e reconhecer. 4. Sua necessidade. E 5. Sua singularidade. Isso cai para nós, Bnei Noah. Inclusive, um Gertoshav, quando vai fazer a declaração nas 7 leis de Noah, ele tem que declarar que ele cumpre essas 7 leis de Noah, porque ele acredita que a Torá de Moshe Rabbeinu é verdadeira, e que todas as palavras da Torá são verdadeiras. Sendo assim, ele não está cumprindo as 7 leis de Noah, inclusive o Rambam traz isso, porque ele chegou racionalmente, ele chegou através do seu raciocínio, racionalmente, através da conclusão que elas eram boas ou que ele deveria cumprir ela por algum motivo,
racional, mas sim em mérito da fé. Então, quando ele traz para nós que o solde vem primeiro, que o vinho vem primeiro, é justamente nessa questão de você acreditar que toda a Torá é verdade e só por causa disso você cumpre as 7 leis de Bnei Noah. De fato, embora nenhum princípio do judaísmo seja mais fundamental do que esses 5, diferentemente de outros, todos os mandamentos positivos, a obrigação de cumprir esses 5 seja constante. Poucos mestres os abordam em profundidade. No entanto, são precisamente essas mitzvot que moldam o sistema de crença únicos do judaísmo. Sem o conhecimento adequado, ela não é de se admirar que tantas pessoas percebam o judaísmo como sendo apenas uma filosofia, um sistema de ética. Que Deus nos ajude, uma mera herança cultural ética. Contudo, o Rambam é enfático em afirmar que esses mandamentos não são meros artigos de uma fé passiva. Eles exigem estudo, esforço intelectual para compreender o Criador. Os ensinamentos místicos dos cabalistas de Tzafed e dos mestres racídicos, quando apresentados adequadamente, constituem um importante veículo para tornar esses princípios básicos mais acessíveis e atraentes. Como um judeu poderia se opor à sua utilização para tal propósito? É verdade que existem riscos de que esses ensinamentos sejam facilmente mal compreendidos ou distorcidos, Deus nos livre, mas em outras gerações precisamos considerar igualmente o risco e não utilizar essas facetas da Torá. Inúmeros judeus contemporâneos se afastaram do judaísmo por causa do que percebem como uma falta de relevância pessoal significativa. A maioria nunca ultrapassou os tediosos anos das escolas hebraicas, né, pré-bar ou bat, no caso da moça, mitzvah. Aqueles que conseguem são confrontados a cada passo por listas intimidantes de faça isso, não faça aquilo, sem que ninguém consiga lhe mostrar a beleza intrínseca das mitzvot e o significado divino de seu cumprimento. Que pena que os ensinamentos internos da Torá sejam negligenciados, enquanto miríades de judeus anseiam pelo que eles têm a oferecer, sem sequer perceberem que esses ensinamentos existem. O mesmo acontece conosco, Bnei Noah, na qual nós podemos, inconscientemente ou não, né, começar a nos perguntar, né, mas essas leis, não matar, não roubar, não fazer relações ilícitas, eu já não fazia isso tudo? E bem, é justamente através desse solde, desse vinho da Torá, dessa parte mais oculta que é a Kabbalah, que nos revela ainda mais profundidade, mais ramificações dentro disso e desperta em nós um desejo maior de se conectar com as mitzvot, de se conectar com aquilo que é nos permitido ou daquilo que nós podemos fazer. É permitido no sentido de que não nos formos ordenados, mas podemos fazer por mérito para alcançar o mundo vindouro. Então, não existe algo nos proibindo de fazer certas mitzvot que nós podemos aderir ou comprar do judeu. Bem, mesmo para os judeus como é que eu digo isso? Idealmente, assim, de uma forma geral, as mitzvot devem ser vivenciadas, sentidas e apreciadas em todos os níveis possíveis.
enquanto a execução física de uma mitzvah é segundo a halachá e o seu corpo, e a intenção em hebraica kavaná que se tem ao cumprir essa mitzvah, juntamente com a consciência de seu significado e consequências, constitui a sua alma. Rabi Haim Vital, o principal discípulo do Ari e o único a quem ele confiou a tarefa de registrar os seus ensinamentos, escreve no Etz Chaim, Kavaná, está na categoria de luz, enquanto os mandamentos estão nas categorias de vaso, comparáveis à maneira como o corpo é um vaso para a luz da alma. Ver também Tânia, parte 1, capítulo 38. Portanto, segue-se as mitzvot, a oração, as bênçãos sem kavaná, são como um corpo sem alma. Podemos ver isso também no Shenei Luchot Habrit, parte 1, página 249b. Na introdução de Etz Chaim, no discurso, o que ele chama de mitzvah absoluta de estudar a verdadeira sabedoria, Kabbalah, o Rabino Haim Vital também afirma que estudar os mistérios da Torá antes das escrituras da Mishnah, do Talmud, é, na melhor das hipóteses, como uma alma sem corpo, carente de eficiência e responsabilidade. Também o conceito místico no Hassidismo. Contudo, a exposição à luz no ensinamento oculto pode ser a inspiração mais eficaz para forjar em si mesmo o receptáculo do conhecimento da lei revelada. Mesmo que a pessoa não tenha qualquer compreensão, consciência do assunto, ainda assim vale a pena o tempo e a energia investido. Um ex-aluno da famosa Yeshiva Tel Shel, na Europa, relata que o grande rabino Yosef Leib Bloch frequentemente se referia a conceitos cabalísticos durante seus Mussar Ishmozel, palestras sobre ética judaica, aos alunos. Quando as pessoas reclamavam que essas ideias eram muito estranhas e difíceis, ele sempre respondia: a Neshama compreende. O pensamento racídico acrescenta que essas compreensões da alma, embora subconscientemente altamente inspiradora, quando a alma divina ouve tais ensinamentos, ela é capaz de influenciar fortemente a alma animadora do corpo. Isso estimula uma motivação maior para fazer o bem, os 248 mitzvah, os 248 mandamentos, e para se afastar-se do mal, os 365 proibições. Então, os 248 mandamentos positivos e negativos. Isso a gente vê também em Rayon Yon, página 31. Muitos judeus na nossa geração que queiramos quer se interessar-se apenas pelos aspectos místicos do judaísmo. Querem saber, por exemplo, o que o Santo Ari e os seus companheiros ensinaram, como viveram, e não apenas as suas datas de nascimento, os locais de disputamento e consideramos nossas obrigações fortalecer essa ligação e não minimizá-la. Toda a alma judaica tem o direito de ser alimentada, mas nem todas podem ser nutridas da mesma forma.
para muitos, uma dose de misticismo judaico constitui exatamente a receita certa. O mesmo se aplica para o Bnei Noach. Deve ser medido caso a caso, interesse a interesse e visto a determinação daquele e daquela que quer aprender mitzvot, a aprender a parte Sod, a Kabbalah. Se a pessoa não tem interesse em cumprir os mandamentos práticos, né? Shabat, acendimento de velas, rezas diárias, uso de kippah e assim por diante, também não se deve ensinar ela assuntos místicos. Eu fico por aqui.